Churato foi exibido no Brasil pela extinta Rede Manchete entre os anos de 1996 a 1999. Apesar de ser um anime relativamente curto, com 38 episódios, a produção ficou marcada no coração da geração noventista, que acompanhou a animação na TV aberta. Além do anime principal, Churato também ganhou um OVA com 6 episódios, que continua a história principal e coloca os Guardiões de Deva numa batalha contra o deus Screamio. Eu já fiz os resumos tanto do anime quanto do OVA, e eles estão organizados na playlist específica de Churato. Se ainda não viu, passa lá para conferir. O que muita gente não sabe, porém, é que Churato tem uma versão em mangá, e é essa história que eu vou contar para vocês hoje. Diferente do usual, em que uma franquia japonesa geralmente começa nos mangás, e se esse mangá alcança um relativo sucesso, ele é adaptado para o anime, em Churato aconteceu o inverso. Foi o anime quem veio primeiro e só depois que o mangá foi produzido. Porém, eu tenho que salientar que existe uma pequena controvérsia quanto a essa informação. O anime de Churato passou no Japão entre os anos de 1989 e 1990. Algumas fontes vão dizer que o mangá veio antes dessa exibição, no ano de 1988. Já outras várias fontes vão afirmar que o mangá só veio depois da conclusão do anime, também no ano de 1990. Eu tenho a tendência de acreditar que o mangá veio depois do anime, porque essa é a informação predominante na internet e também é o entendimento que está mais pacífico entre os fãs. Então, para esse vídeo de resumo e para os comentários, é essa a posição que eu vou adotar. O mangá de Churato tem arte de Hiroshi Kawamoto e argumento de Go Mihara. Tem 9 capítulos, divididos em 2 volumes, e nunca foi publicado oficialmente no Brasil. A versão que eu estou utilizando nesse vídeo é uma digitalização da versão japonesa com tradução feita por fãs. Então, podem haver algumas páginas em que a qualidade não está perfeita e algumas outras em que há algum errinho de ortografia, mas relevem isso. O fã que trouxe essa obra pra gente provavelmente tem sua vida para cuidar e fez esse trabalho por amor à obra. Então, fica aqui, desde já, o meu muito obrigado a esse guerreiro. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Caso vocês queiram ler o mangá na íntegra, ele está disponível aqui no YouTube, no canal do Zago Liu. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Para esse resumo, eu não vou ficar me atendo às explicações de como funciona o universo de Churato. Toma, mundo celestial, referências ao hinduísmo e budismo, nem vou apresentar cada personagem. Até porque eu já fiz todas essas explicações nos vídeos de resumo do anime base. Então não faz sentido ficar repetindo tudo de novo. Outra coisa é que existem algumas diferenças na utilização de alguns termos e expressões. O mangá prezou pelos termos originais. Por exemplo, na dublagem brasileira, é povo de Asra. Já o mangá utilizou povo de Asura, que é o termo original e é o correto. Eu vou usar cada termo conforme eu achar mais adequado e soar mais familiar para o público. E agora, sem mais enrolação, vamos para o resumo. As histórias têm o mesmo pano de fundo. Há milhares de anos, houve uma guerra entre Vishnu e Shiva, onde Vishnu saiu vencedora. Aqui, a personagem da Rakeshi se chama Mio e é irmã de Churato, além de ser só uma colegial comum. Gai e Churato estão treinando num bambuzal quando Vishnu aparece em visão e os convoca, informando ser o tempo da reencarnação. Assim, eles somem do nada na frente de Mio. Churato acorda no mundo celestial com sua sainha e roupas típicas e é encontrado por Gai, que começa uma luta sem motivo aparente. Gai empurra Churato de um penhasco, mas durante a queda, o Veda no bolso de Churato é ativado e se transforma no Shakti, cobrindo seu corpo e o protegendo do impacto. Gai ataca Churato com seu golpe Vento Cortante do Lobo Diabólico, que acerta o herói em cheio. Debilitado por causa do ataque, Churato não consegue reagir. Gai está prestes a finalizar Churato, mas ele é salvo por Leiga,
o rei Karla. Leiga chama os reis Shura e Yasha para comparecer perante Vishnu, mas Gai ataca Leiga, que revida com a tempestade de penas Karla e nocauteia o inimigo. Depois disso, Leiga e Shurato partem, deixando Gai para trás. Os dois guardiões se apresentam perante Vishnu e informam que o rei Yasha enlouqueceu e tentou matá-los. Vishnu explica para Shurato que ele e Gai são originalmente do mundo celestial e foram enviados para reencarnar na Terra, mas foram convocados de volta à sua terra natal para lutarem na guerra iminente contra o povo de Asra. No entanto, isso é muita informação para o Shurato. Ele se recusa a ajudar e sai correndo dali. Mais tarde, o mestre Indra fica a sós com Vishnu e, num ato de traição, a transforma em pedra. Ryuma e Yoga se juntam a Leiga e Shurato, que decidiu ajudar na guerra depois de descobrir que o mundo celestial e a Terra têm uma forte ligação, e se o mundo celestial for destruído, a Terra também será. Ryuma, Yoga e Leiga têm uma sensação estranha e se dirigem ao Salão Celestial, onde encontram Vishnu petrificada. Começa uma batalha entre eles e o mestre Indra, que convoca os 3 espíritos malignos, seus discípulos diretos e integrantes mais fortes do exército de Asra, Ashira, Balan e Vepal. Os 3 amigos não recuam porque acreditam estar em vantagem numérica. Afinal, os malvados são 4, mas existem 8 guardiões de Deva. Os espíritos malignos explicam então que, na verdade, eles já mataram 3 dos guardiões: Leng, a rainha Nala, Dan, o rei Riba, e Kenya, o rei Dapa. Se a gente considerar que Gai é um traidor, na verdade, a situação tá ruim para os Devas. Pois, de um lado, nós temos Shurato, Leiga, Ryuma e Yoga, 4 pessoas, contra Indra, Balan, Ashira, Vepal e Gai, 5 pessoas. Começa uma luta e os 3 guardiões são derrotados por Balan sozinho, que é muito poderoso, e os lança do topo do Palácio Celestial. Não muito longe dali, Gai encontra Shurato e, como de costume, o ameaça de morte e o chama para a briga. Essa é mais uma clássica batalha entre Shurato e Gai, onde Shurato fica questionando o amigo sobre o porquê deles estarem lutando e se recusa a machucar Gai. E o Gai, sem motivo algum, só sabe repetir que vai matar o Shurato. Eles têm uma luta de espadas, lá ele, e durante o confronto, o Shurato se enfurece, desperta seu soma e veste o Shakti novamente. Leiga, Ryuma e Yoga se recuperam da queda e retornam ao combate contra Balan. E dessa vez, usam a técnica Os 3 Reis de Buda, que seria o equivalente à formação Mandala, para desintegrar totalmente o corpo de Balan e vencê-lo. Ashira e Vepal, com sede de vingança, partem para vingar Balan, mas são mortos por Indra, que já estava insatisfeito com o jeito desobediente de Balan e não ficou feliz vendo a reação de Ashira para vingar o discípulo indisciplinado. Os 3 guardiões enfrentam Indra, mas já com a reserva de soma bem baixa, encontram muitas dificuldades. Enquanto isso, o Palácio da Transformação de Shiva chega ao mundo celestial, causando um grande tremor. No interior do palácio, o deus Shiva ordena ao seu servo Akalanata que traga o rei Yasha, pois ele, assim como o rei Shura, é um sucessor de Brahma, e aquele que conseguir vestir o Shakti do deus da criação trará uma grande vantagem para o seu lado na guerra. Akalanata parte com sangue nos olhos, porque na guerra passada, há 10.000 anos, seus amigos Kundalini e Trilo foram mortos pelos guardiões de Deva. Chegando ao local da batalha, Gai se recusa a ir com Akalanata e afirma que a sua lealdade é somente ao mestre Indra. Akalanata então conclui que Indra não fez a lavagem cerebral de Gai direito e a remove totalmente. Gai volta ao normal e fica ali perdidão, sem memórias do que aconteceu desde a transmigração. Akalanata ataca Shurato e parte levando Gai. O rei Shura, impotente, promete que vai salvar o seu amigo a qualquer custo. De volta ao Palácio Celestial, Indra derrota os reis Karla, Dragão e Celestial, mas como uma última resistência, Shurato aparece para confrontá-lo. Indra revela que é um dos imperadores de Asra e ataca Shurato com raios. Apesar dos golpes pesados, o rei Shura resiste. Em certo momento, Shurato ouve a voz de Vishnu em sua cabeça, oportunidade em que a deusa revela que ele é o sucessor de Brahma e não pode ser derrotado, pelo bem do mundo celestial. Ela também pede que Shurato controle seu soma e lhe ensina o mantra mais famoso da série, Naumak
Samandar Bodanan Abilar Unken Soaka. No original, o punho mágico de Shura. Shurato lança o golpe contra Indra, mas ele acerta de raspão, devido à inexperiência do Shurato. Ciente de que aquele era o golpe que há 10.000 anos assustou todo o exército de Asura, Indra resolve encerrar a luta e fugir. No entanto, ele é agarrado por Yoga, que segura o vilão e pede para Shurato lançar o seu golpe novamente. Inicialmente, Shurato hesita, mas ciente de que toda a paz do mundo celestial está em jogo, ele lança o punho mágico de Shura e pulveriza Yoga e Indra juntos. Shurato fica envergonhado por ter sacrificado o amigo, mas Vishnu, que se libertou da petrificação, pede para que ele não fique triste. Não fique triste, Shurato. Com a derrota de Indra e o retorno de Vishnu, o mundo celestial experimenta um breve período de paz. Mas isso não duraria muito tempo, já que males maiores ainda aguardam os nossos heróis. No Palácio da Transformação, Shiva submete Gai a uma nova lavagem cerebral. Já no Salão Celestial, Vishnu reafirma para Shurato que ele é o sucessor de Brahma e que deve encontrar o Shakti do Deus, que é essencial para a vitória dos Devas. Shurato prontamente aceita a missão e sai em busca do Shakti. Enquanto isso, Vishnu realiza a cerimônia de ressurreição de todos que caíram durante o combate contra Asura. Ela traz de volta à vida Yoga, Leng, Dan e Kenya, que reforçam a segurança do Palácio Celestial lutando contra soldados rasos enviados por Shiva. No local onde repousa o Shakti de Brahma, Shurato se encontra novamente com a Kalanata. Nessa região, é impossível vestir um Shakti comum, pois todo o soma dos Shaktis é sugado pelo Shakti de Brahma. Shurato saca uma espada dada por Vishnu e a Kalanata 2 adagas. Os dois iniciam uma luta, mas Shurato leva a pior e a Kalanata o lança de um penhasco. Durante a queda, porém, ele é resgatado por Brahma. Rakesh, que tem a mesma aparência de Mio, a irmã do Shurato, se apresenta como representante de Brahma e diz que vai lhe entregar o Shakti do Deus. Contudo, há um teste. Shurato não pode ter nenhum pensamento ruim em seu coração, e caso não cumpra essa condição, ele pode até morrer no processo. No fim das contas, o Shakti aceita Shurato como sucessor e o garoto passa a vesti-lo. Shurato tem um novo embate contra a Kalanata, mas dessa vez derrota o vilão com apenas um golpe. Impressionado com o poder do Shakti, Shurato sai voando para o Palácio da Transformação para enfrentar Shiva. Num piscar de olhos, Shurato derrota toda a guarda do palácio e chega nos aposentos de Shiva. O deus então convoca Gai com a lavagem cerebral completa para lutar contra Shurato. Shurato se recusa a ferir o amigo e se deixa acertar pelo golpe de espada de Gai. O protagonista cai desacordado e Gai recobra a consciência. Com um só golpe, Gai extermina Bikala, o imperador de Asura e assessor direto de Shiva. Furioso, Shiva assume sua forma mais poderosa. Gai reconhece a sua culpa, já que se deixou seduzir pelo Soma Negro, mas corajosamente, com a espada em punho e na condição de sucessor, pede a Brahma que lhe dê forças e avança em direção a Shiva. O rei Yasha perfura e consegue derrotar Shiva. O Palácio da Transformação explode e todo o exército de Asura desaparece junto com Shiva. Dos escombros do lugar, por um milagre de Brahma, Gai surge carregando Shurato no colo e o convida para voltar para casa, para se encontrarem com suas famílias e amigos. A paz volta a reinar no mundo celestial e Shurato e Gai desaparecem misteriosamente no horizonte. Eu tenho que admitir que eu fiquei um pouco decepcionado com o mangá de Shurato. Quando eu abri o arquivo e vi ali só 9 capítulos para adaptar a história do anime inteira, é pouquíssimo, ficou tudo muito resumido. Eu e muitos de vocês já têm um conhecimento prévio sobre a obra, mas eu acho que se esse fosse o meu primeiro contato com Shurato, não me despertaria muito interesse não. Para tentar fazer essa história mais enxuta funcionar, o autor muda alguns acontecimentos, até cria uns novos personagens, mas nada muito impactante, nada que traga algum tipo de novidade para o mangá. Os momentos-chave da narrativa continuam os mesmos, que é a petrificação de Vishnu, a traição e a derrota de Indra, o aparecimento de Shiva
e o Shakti de Brahma. Inclusive, no final do capítulo 4, tem uma imagem da Leng ali meio com raiva, bolada. Não tá traduzido, mas eu suponho que seja ela reclamando da rápida aparição que ela faz no mangá. Então, eu acho que se era para fazer um mangá tão curto, era melhor expandir o universo de alguma forma do que recontar a história. Talvez falar um pouco mais sobre a guerra de 10 mil anos atrás, ou então trazer um novo vilão, ou qualquer coisa do tipo. Quanto à arte do mangá, apesar de eu supor que desenhar as armaduras dê um certo trabalho, ela é predominantemente simples e tem aquele estilo de mangá infantil. Mas existem alguns quadros com uma maior riqueza de detalhes e que tem um maior impacto visual. O mais interessante do mangá, a meu ver, é o final diferente do anime. Aqui, Shurato e Gai não se fundem, e é o Gai que luta sozinho contra Shiva e o destrói. Claro, né? Fortalecido por Brahma. Eu acho que esse final pode ter interpretações diversas. Uma mais literal, em que o Gai e Shurato sobrevivem à explosão e voltam para a Terra, e uma outra mais simbólica. Nos braços de Gai, Shurato diz que o combate acabou e fecha os olhos aliviado. Depois, ele é mostrado sendo carregado pelo Gai, e a paisagem no horizonte pode ser as nuvens no céu, mas também pode ser algo mais abstrato, como se eles estivessem passando de um mundo para outro. Nessa interpretação, Shurato e Gai morreram e estão indo para um outro lugar, talvez reencarnar novamente ou ir para uma realidade mais elevada, apesar do mundo celestial já passar a ideia de paraíso. Se você tem uma interpretação diferente, deixa aí nos comentários pra gente. E aproveita e fala o que você achou do mangá como um todo também. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Arthus, e com o resumo do mangá, a gente chega ao final da nossa caminhada pela franquia de Shurato. Nós fizemos o resumo do anime base, do OVA e agora do mangá. Tá tudo bem organizado numa playlist aqui no canal para você rever quando quiser. Acho que eu só tenho a agradecer a esse anime, pois foi através de Shurato que muitos de vocês chegaram até o canal. E atualmente, o vídeo mais visto do canal é um vídeo de Shurato. Levando para o lado profissional, através dos vídeos de Shurato, eu acredito que eu também cresci bastante como produtor de conteúdo, melhorando a edição, o roteiro, a narração, a maneira como me portar frente à câmera e até o cenário. Claro, tem muita coisa para melhorar ainda, mas cada vídeo é uma oportunidade de evolução. Mas eu não quero que isso aqui seja um adeus à obra. Ainda tem outros vídeos de Shurato que eu quero fazer, como, por exemplo, teorias sobre o final do OVA. Tem algumas referências ao budismo e ao hinduísmo que eu ainda não citei. Tem também uma teoria já no primeiro episódio, que discutem se o Gai e o Shurato teriam morrido já ali naquela luta no início do anime. Dentre outras coisas menores que eu vou ir produzindo gradativamente para a gente não deixar o Shurato morrer. E mais recentemente, a gente teve uma boa notícia. A Tatsunoko Productions, que é o estúdio responsável por Shurato, anunciou que vai lançar uma versão remasterizada do anime, em comemoração aos 35 anos da obra, o que para mim foi uma grande surpresa, porque eu lembro de ter visitado o site da Tatsunoko enquanto fazia os vídeos anteriores de Shurato, e no site deles não tinha menção nenhuma a Shurato, nenhuma imagenzinha do personagem. É como se eles tivessem vergonha do Shurato. Mas enfim, é uma boa notícia, trouxe mais visibilidade para a obra. Agora ela tá aparecendo lá no site da Tatsunoko e é uma oportunidade da gente poder rever os episódios numa qualidade melhor e também de novas gerações poderem conhecer o Shurato. E cara, tomara que eles corrijam a animação dos últimos episódios, que é bem fraca, e assim façam um final decente pro nosso querido Shurato. Você é um idiota! Por hoje é isso, galera. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. E não se esqueça de deixar o like, um comentário e se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para as notificações. Um abraço
Fiquem com Deus e até mais.